O ano era 2008, quando a Turma do Bairro, um dos maiores e mais duradouros desenhos da Cartoon Network, chegava ao seu fim. Pelo menos era o que a gente pensava. O penúltimo episódio da série, chamado Operação Real, trouxe algumas revelações impactantes sobre a lore da história. Mas, do jeito que ele terminou, parecia que tinha algo a mais. Algo muito maior que ainda estava por vir. E bem, era exatamente isso. Isso porque, na cabeça do Tom Warburton, o criador da série, um novo projeto já estava sendo desenhado. Uma continuação na qual Nico Uno, o nosso eterno número 1, após ter sido considerado o melhor agente da Terra, assumiria uma nova missão: servir a uma elite intergaláctica em uma invasão para exterminar a vida adulta no nosso planeta. É isso mesmo que você ouviu: exterminar. A ideia do Tom era transformar a série numa ópera espacial sombria, onde a maturidade é vista como uma doença que precisa ser erradicada. E quem estaria à frente dessa missão um tanto controversa seria o próprio líder do setor V. Eu não sei você aí do outro lado, mas eu adoraria muito acompanhar essa nova aventura e ver onde isso aí iria dar. O problema é que o Cartoon não pensa como a gente. Para eles, uma série como essa traria um tom mais sombrio e pesado que eles não queriam se atrelar, ainda mais quando eles estavam investindo em animações mais voltadas à comédia. Mas o Warburton estava muito confiante nessa ideia, e se ele não podia contar com a emissora logo de cara, ele sabia que podia contar com a gente, os fãs apaixonados que com certeza comprariam essa ideia. E foi aí que ele começou a jogar com a gente. Tudo começou a vir à tona de um jeito muito estranho. Anos depois do fim oficial do desenho, em março de 2015, um vídeo de quase 2 minutos brotou do nada no YouTube. Não era bem um episódio pronto, era o que a gente chama de animatic, que é um tipo de rascunho de animação meio cru. Nesse vídeo, o número 1 aparece com um visual novo, dentro de uma nave super tecnológica, recebendo ordens de uma inteligência alienígena superior. Sua missão era clara: a Terra precisava ser desinfetada. Mas o que diabos era aquele vídeo? Ninguém sabia ao certo se aquilo era um vazamento, um projeto de fã muito bem feito, ou se o Tom Warburton só tinha enlouquecido. Mas aos poucos, a verdade foi vindo à tona através de sites escondidos, códigos secretos e uma contagem regressiva que dizia que o nosso tempo na Terra estava acabando. Nós estávamos diante de um ARG, ou seja, um jogo de realidade alternativa que nos levaria para a nossa própria aventura, fazer a Turma do Bairro Galáctica acontecer. Mas peraí, vamos por partes. Por que tanto barulho em cima de um desenho que já tinha sido finalizado há anos? Bom, para começar, como eu falei agora há pouco, lá no final da série, o Tom Warburton já estava com essa ideia do GKND na cabeça. Ele tinha certeza que esse era o projeto que tinha tudo para dar certo. Para você ter uma ideia do peso do desenho A Turma do Bairro, ele estreou o piloto em 2001 e a série rodou de 2002 até 2008. Ele pegou a era de ouro de Johnny Bravo e Coragem o Cão Covarde e só foi finalizada 2 anos antes dos desenhos Apenas um Show e Hora de Aventura aparecerem. Ou seja, ele foi a ponte entre aquela galhofa dos anos 90 e as narrativas épicas que a gente vê hoje. A Turma do Bairro foi um desenho de tanto sucesso que ele se tornou um modelo para os próximos grandes projetos da emissora. Ele criou uma mitologia inteira que tinha continuidade, hierarquias e regras próprias. Ele tratava a infância como um clube de elite, um estado de espírito que você perde quando cresce. E essa mensagem bate forte, porque no fundo a gente sabe que é verdade. A gente cresce, a gente esquece, e o Tom usava isso para criar um vilão em cada esquina: seu pai, a sua professora, ou como o próprio desenho gostava de chamar, a tirania adulta. Ele sabia muito bem o tamanho do impacto que a Turma do Bairro gerou, e ele queria mais, só que agora com uma vibe diferente, uma vibe que acompanhasse o crescimento do público tão fiel e apaixonado. E então, ele começou a traçar o caminho para esse novo projeto. Mas pra gente entender tudo isso em detalhes, a gente vai precisar voltar lá para a 6ª temporada do desenho e relembrar alguns detalhes importantes sobre a chamada Célula Dissidente, um suposto grupo secreto dentro da Turma do Bairro com intenções tortuosas, e que foi o primeiro passo dado pelo Tom Warburton para a nova série. Os dissidentes foram mencionados pela primeira vez no episódio Operação Aula, através de um bilhete enigmático que dizia: a célula dissidente é real. Mas até ali, ninguém fazia ideia do que aquilo ali significava. Alguns episódios mais tarde,
Na Operação Campo, nós descobrimos através do número 1 que o Comando Central confirmou a existência do grupo e explicou que o objetivo deles é eliminar permanentemente todos os adultos. Descobriram recentemente um dissidente dentro da turma do bairro e o objetivo deles é mais do que combater a tirania adulta. Eles querem eliminar todos os adultos, os bons e os maus. O problema disso é que, apesar de a grande missão da turma do bairro ser o combate contra a tirania adulta, isso não inclui os adultos bonzinhos, mas para os dissidentes, essa diferença não existia. Legal! Legal, é um escambau! A turma do bairro só combate os adultos maus! As ideias, meu irmão. Esse tipo de pensamento mais radical se tornou um problema que, agora, precisava ser combatido pela própria turma do bairro. Só que dentro de toda essa conspiração, ainda existia um outro segredo que o tornaria ainda maior. Essa célula dissidente nunca existiu. Ela era apenas uma fachada para algo que estava muito além da turma do bairro. Um grupo formado por uma elite intergaláctica que tinha como missão desinfetar todos os lugares que estivessem contaminados pela maturidade. Durante toda a sexta temporada, esses agentes estavam monitorando e testando o número 1 em segredo. Eles usaram simulações de realidade virtual e testaram a lealdade dele e chegaram até a manipular situações para que a Lizzie Devine terminasse o namoro com ele. Você quer salvar o mundo da tirania adulta e eu quero um namorado cuja casa na árvore não me mate! Eu estou cansada de competir com a turma do bairro. As crianças do mundo precisam de você, mas eu não mais. Adeus. Tudo para garantir que o Nico não tivesse mais nenhum laço emocional que o prendesse à Terra. O computador fez um ótimo trabalho para nós. Sim, agora foram cortados todos os laços do número 1. Ele tá pronto. Mas por que tanto esforço? Porque a célula dissidente era tipo um escritório de recrutamento da GKND. Eles precisavam saber se o Nico era realmente o candidato ideal para representar a Terra nessa elite intergaláctica. Eles usavam esse codinome de dissidentes porque, segundo o agente 74.239, aquele cientista doidinho, a turma do bairro ainda não estava pronta para saber a verdade sobre o que existia lá fora. Quase toda essa revelação acontece no penúltimo episódio da série, na Operação Real, onde o número 362 faz um anúncio que pega todo mundo de surpresa. A turma do bairro fará uma trégua com os adolescentes, pelo bem de todas as crianças do mundo. E quem vai ser o responsável de fechar esse acordo com o líder dos adolescentes é o número infinito. O anúncio da 362 é muito mal recebido pelas crianças, e enquanto isso acontece, o número infinito é atacado pelo Chad, o ex-número 274, que já havia sido expulso da turma do bairro por traição. O número 1 aparece bem na hora para salvar o infinito, seguido da número 86 e mais 2 guardas. Só que nesse momento, o infinito acusa o número 1 de estar trabalhando com o Chad e ordena que os guardas prendam os dois. Então, enquanto são transportados para a prisão ártica, o Chad revela que estava tentando impedir o tratado entre a turma do bairro e os adolescentes, porque tudo aquilo não passava de uma grande armadilha. Ué, mas como assim? Do outro lado, o restante do setor V tentava desvendar o que estava acontecendo, e eles descobriram que o Chad segue atuando como um agente secreto da turma do bairro. Eles alcançam o número 1 e revelam essa informação para ele, e é nesse momento que o Chad também revela que não existe uma célula dissidente. Ou seja, enquanto o número 1 acreditava que o Chad havia se aliado com os dissidentes e foi traído por eles, porque, seguindo a sua filosofia radical, os adolescentes também seriam exterminados. A grande verdade era que aquele suposto tratado era uma armadilha para algo muito maior. O Chad explica que esses dissidentes, na verdade, são um grupo que transcende a turma do bairro, algo que nem mesmo a número 362 sabia, e que o Nico Urno foi escolhido por eles. Mas antes que pudesse revelar a identidade desse grupo, Chad é interrompido pelo número infinito, que diz que ainda não é o momento de o número 1 saber a verdade. Ele ainda alerta que as posições deles foram comprometidas e que eles precisam voltar para a base. Então, eles fazem aquela coisa do dedo no nariz, mas dessa vez, aquela meleca cobre o corpo deles inteiro e eles desaparecem bem diante dos nossos olhos. A única coisa que nós soubemos depois disso, através de uma narração do próprio número 1, é que o número 274 e o número infinito nunca mais foram vistos. Já no último episódio da série, o Operação 1, nós acompanhamos uma entrevista com os integrantes do setor V, todos já idosos, explicando o que teria acontecido com o número 1 após a sua última missão anos atrás. E nessa entrevista foi enfim revelado que a seleção da qual o Nico havia sido escolhido era para ser representante da turma do bairro Galáctica, completamente desavisado do que o esperava. No fim, ele se despede de seus pais,
dos seus amigos e parte para sua nova missão. E assim a série é encerrada, mas meio que deixando um gancho muito propício para já emendar no novo projeto. E como eu falei no começo do vídeo, isso foi proposital, pois o Tom Warburton já estava preparando o terreno para uma sequência. Um ponto que eu acho válido esclarecer é que nos últimos segundos do episódio, nós vemos a número 5 em uma ligação com alguém misterioso, que nós acabamos descobrindo que é o próprio número 1, que supostamente teria voltado à Terra. Bom, o criador da série foi esperto bastante para escrever um final que satisfizesse tanto um encerramento definitivo quanto um gancho para uma sequência. Mas a pergunta que ficou era: quando ela iria acontecer? Ela de fato ia acontecer? O que eu posso dizer é que não faltaram esforços para isso acontecer. O Tom poderia ter tentado ir pelo caminho tradicional, com uma pastinha embaixo do braço, batendo na porta da Cartoon, mas ele decidiu ser mais ousado e fazer o que ele chamou de pitch de guerrilha. A ideia era simples: criar um mistério tão absurdo na internet que a emissora seria forçada a pelo menos ver o que estava rolando. O plano começou a ser executado lá em 2012, no maior sigilo, onde o Tom chamou o Guy Moore, que era o diretor e artista de storyboard da série original, e fez a ele um convite inusitado. Aí, quer fazer algo divertido que no longo prazo provavelmente vai ser inútil, mas vai ser uma experiência foda? O Moore topou na hora. Eles criaram todo um ecossistema, fizeram um alfabeto alienígena completo e até mesmo um site inspirado em umas criaturinhas que os fãs conheciam muito bem, os macacos coloridos. E foi aqui que o plano deles começou. Ao entrarem no site rainbowmonkeys.com, os fãs se deparavam com uma tela vermelha e um botão no centro escrito: clique aqui para se divertir. Ao clicar nesse botão, eles eram direcionados para uma página de cadastro para o fofíssimo Clube do Amigo. Para isso, bastava clicar novamente, agora no nariz rosa brilhante do macaquinho no centro da tela. Só que, ao fazer isso, não tinha cadastro para o Clube do Amigo nenhum. O que surgia na tela era um banco de dados sinistro da GKND. Agora a coisa ficou séria. No centro da tela havia um campo de preenchimento, que ao escrever os nomes dos personagens, apareciam mensagens mostrando o status ou um alerta sobre cada um deles. Mas a grande sacada aqui era uma senha específica. A senha era Galactic. Ao digitá-la no campo, uma contagem regressiva aparecia na tela, que encerraria no dia 1º de abril de 2015. O que será que está vindo por aí? Essa era a grande pergunta. Só que aí, meus amigos, no meio do caminho, o destino resolveu dar uma de vilão da Turma do Bairro. 10 dias antes da contagem acabar, um fã descobriu que aquele animatic do número 1 no espaço, em uma nave super tecnológica que eu comentei agora há pouco, estava dando bobeira no diretório do site, sem proteção nenhuma. Daí, o que ele fez? Simplesmente, ele baixou o vídeo e subiu no YouTube com o título Nova Série Anunciada. Enquanto isso rolava, o Tom Warburton estava num jogo de futebol do seu filho, até que de repente as notificações no seu celular começaram a bombar. Em poucas horas, o vídeo já tinha centenas de milhares de visualizações, mas em vez de surtar, o Tom achou aquilo o máximo. Ele disse que um hacker invadindo o sistema era a coisa mais Turma do Bairro que ter sido. O problema é que agora ele tinha um buraco no planejamento. A ideia original era que aquele animatic fosse um teaser de divulgação do projeto e que ainda ia precisar de um apoio popular para que ele de fato acontecesse. Só que agora ele foi divulgado como um anúncio oficial da nova série. Ele era ferrado. Então, em menos de 10 dias, ele reuniu a equipe e os dubladores originais, que aliás trabalharam de graça por puro amor ao projeto, e eles correram contra o relógio para criar um segundo animatic. Quando o dia finalmente chegou, a galera que tava lá esperando recebeu um soco no estômago e um presente ao mesmo tempo. O novo vídeo revelava que uma tal de Numbavine, que estava espalhando pistas para os fãs através de um perfil no Facebook, era na verdade a Lizzie Divine, a ex-namorada do Nico. Lá, ela explicava que o primeiro vídeo só tinha vazado porque a número 3 e o número 4 fizeram uma confusão e postaram antes na hora. Mas não foi só isso. Ela também avisava que a Terra estava em perigo e que todos deveriam evacuar o planeta imediatamente. Ok, isso tá ficando interessante. Uma reviravolta atrás da outra, mané. Mas, infelizmente, a terceira reviravolta era tudo que os fãs menos queriam ouvir. Logo após o anúncio da Lizzie, a voz do número 4, dublada pelo D. Bradley Baker, jogava um balde de água fria. Não há planos para uma série de Galactic Kids Next Door, mas deveria haver. Obrigado por nos ajudarem a tentar. Apesar disso, a verdade é que o experimento funcionou, uma vez que a principal intenção do Tom era mostrar que ainda existia um fandom apaixonado e que o projeto valeria a pena. Ele provou que, mesmo depois de 7 anos,
ainda havia fãs que estavam dispostos a tudo por um pouco mais dessa aventura. Tanto é que eles criaram uma petição na qual eles conseguiram 28 mil assinaturas. Eu lembro muito bem disso na época. Foi um número excelente considerando naquela época, né? 28 mil assinaturas. Imagina só. Atualmente, essa petição ela já tá encerrada, né? Mas com um número impressionante de 68.511 assinaturas. E com certeza, se ela ainda tivesse rolando hoje em dia, esse número já teria explodido. Mas tá, a pergunta que realmente importa pra nós é: será que todo esse rolê foi suficiente? Será que toda aquela repercussão insana e as milhares de assinaturas foram bastante pra dobrar os executivos da Cartoon? Porque assim, não é como se eles estivessem criando qualquer coisa. Os caras simplesmente expandiram o universo da série em uma aventura absurdamente incrível, que apesar de não ter saído oficialmente do papel, os fãs puderam ter acesso a algumas informações que estariam presentes no enredo do projeto. Se liga só, a ideia central era que o universo da GKND, a maturidade não seria uma fase natural da vida, e sim uma infecção biológica, uma doença que corrompe a mente e o torna as civilizações perigosas para o resto da galáxia. Com isso, a Federação Galáctica estaria monitorando planetas infestados e se a coisa saísse do controle, eles mandariam uma força de elite para fazer uma limpeza completa. O termo que eles usam no Animatic é desinfetar a Terra, e o escolhido para liderar esse extermínio era justamente o Nico Uno. No vídeo, a gente vê o Nico com um visual muito mais hostil, dentro de uma nave tecnológica, recebendo ordens de uma inteligência superior que lembra bastante a molecada da rua de baixo, só com uma versão alienígena bizarra. E aí o Shed surge nessa história em um papel fundamental, lutando desesperadamente para proteger a Terra. Que reviravolta, hein, meus amigos? Ele aparece acorrentado implorando para que o Nico não autorize a invasão. Ele tenta lembrar o número 1 que a família e os amigos dele ainda estão lá embaixo e que o extermínio do planeta inteiro vai contra tudo que a turma do bairro sempre defendeu. Ou seja, enquanto o Nico estaria à beira de se tornar o grande vilão da história, aquele que por um bom tempo foi considerado um traidor, agora seria o nosso grande herói. O projeto ainda revelaria que figuras como o número 74.239 sempre foram alienígenas infiltrados, monitorando o desenvolvimento humano como se fôssemos experimentos de laboratório. E tudo isso colocaria o restante do setor V em um beco sem saída. De um lado, a lealdade a um líder que eles sempre seguiram. Do outro, a sobrevivência dos seus próprios pais e do mundo como eles conhecem. Era uma abordagem muito mais densa, transformando o que era um desenho de comédia e ação em uma ópera espacial onde ninguém era puramente herói ou vilão. O tipo de evolução que a gente só veria a Cartoon aceitar em 2017, com o retorno triunfal e sombrio de Samurai Jack, mas que o Tom Warburton já estava tentando emplacar muito antes da indústria entender que o público de animação tinha crescido. Era uma animação que estava muito à frente do seu tempo. Mas afinal, aquele pitch de guerrilha deu certo ou não? O Tom Warburton conseguiu a atenção que ele queria? Bom, nas palavras do próprio Tom, sim, a Cartoon notou esse barulho todo. Ele deu uns toques para as pessoas certas lá dentro, e o assunto chegou a ser discutido em algumas reuniões. Existiam agentes pró-KND infiltrados na emissora, mas depois de uma longa espera, o veredito veio. Lamentamos dizer que, infelizmente, não há interesse em fazer mais a turma do bairro no momento. Pode até parecer inacreditável depois de todo aquele barulho, mas a gente precisa entender também o cenário da época. Em 2015, a televisão estava mudando muito, o streaming ainda estava começando a ganhar corpo, e a TV a cabo ainda mandava em tudo. Pra Cartoon, a turma do bairro era um desenho velho, que já tinha tido um final e que nem passava mais reprise. O público-alvo deles naquele momento nem sabia quem era o Nico, então por que diabos eles investiriam em um reboot sombrio e caro se eles podiam fazer mais comédias episódicas que vendiam brinquedos? O Tom confessou que, embora soubesse que esse era um tiro no escuro, não dava pra não ficar decepcionado, mas ele terminou com uma frase que hoje, anos depois, soa quase como uma profecia. Missões se alteram, gostos mudam, regimes trocam, a GKND pode esperar. Coisas boas sempre esperam. E ele tava certo, porque o que aconteceu de 2020 pra cá prova que na animação a morte é apenas um estado temporário. Com a chegada do streaming e a criação do HBO Max, o jogo mudou. O que era considerado velho pra TV a cabo virou uma mina de ouro pro streaming, que sobrevive de nostalgia e de fãs dispostos a pagar a assinatura pra ver seus desenhos favoritos ganharem uma continuação. A gente viu isso acontecer com Hora de Aventuras Terras Distantes, por exemplo. Ou seja, o terreno finalmente
finalmente ficou fértil pro tipo de história que o Tom queria contar. Ah, mas será que a Cartoon ainda lembra desse projeto? Dá uma olhadinha nisso aqui. Em fevereiro de 2023, o perfil oficial do Cartoon Network postou um clipe do final da série original com a hashtag GKND. Mas, porém, contudo, todavia, isso ainda não era nada comparado ao que viria nos últimos 2 anos. Em 2024, o Tom apareceu em festivais de animações indie e pela primeira vez em quase uma década, o teaser original foi exibido na íntegra para o público. Já em 2025, foi revelado um roteiro inédito da GKND escrito em março do mesmo ano. E não foi só isso, o Tom Warburton se reuniu com vários dubladores originais do elenco para fazer uma leitura oficial desse roteiro. E para fechar com chave de ouro, novos storyboards começaram a surgir no site do Guy Moore, mostrando que a equipe original está de novo trabalhando nos bastidores. O que estamos vendo agora é uma movimentação ativa e real. O Tom Warburton nunca desistiu, os dubladores nunca desistiram. E pelo visto, a Cartoon Network finalmente entendeu que tem uma mina de ouros nas mãos. Se a GKND vai ser uma série completa, um filme ou um especial de streaming, a gente ainda não sabe. Mas uma coisa é certa, a transmissão foi retomada. O número 1 pode estar lá fora esperando o momento certo de desinfetar a Terra. E dessa vez, parece que ninguém vai conseguir impedir. Então, da próxima vez que você olhar pro céu e ver algo estranho, não se assuste, pode ser só a turma do bairro voltando pra casa. Vamos aguardar e esperar pra ver o que acontece. Mas até lá, continua.